Olá a todos, como estão nesse dia? Coloquei aqui um adorno de cabeça para o dia de hoje, que é o Dia Nacional do Samba. E aí vamos esperar o nosso convidado entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre a, o enredo da Ilha do Governador. Vamos lá. Vamos aguardar o nosso convidado. Oi, Severo, só mandar aquela solicitação. Oi, Severo, Olá, tudo bem? tudo bom? E aí, coloquei um adorno aqui de cabeça, porque hoje é o Dia Nacional do Samba. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, achei bem bacana. Que bom, que bom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que aí vai ficar melhor. Pronto. Olha, primeiro gostaria de te agradecer muitíssimo por você ter topado falar com a gente sobre um enredo tão especial que foi da ilha, né? E assim, agradeço muito a sua disponibilidade para isso. E aí vamos falar um pouco sobre o enredo de 2019, que foi a Raquel de Queiroz e o José de Alencar, né? Que teve como um pano de fundo esses dois grandes autores. E aí eu queria saber como foi isso, como você pensou essa história, né? Oi, Bom, Leandro. eu acho que, primeiro assim, duas coisas que a gente vai colocar aqui. Eu sou um cara extremamente difícil para essas coisas de lives, de entrevistas. A minha natureza é muito tímida, então eu, Uhum. eu faço. Quando eu acho assim extremamente necessário, eu faço. Então, eu até tenho, ó, uma cachaçinha que me acompanha, ainda mais hoje, dia do samba. Então, nós vamos falar assim, ó, combinamos que a gente vai falar 45 minutos, o máximo 50. Uhum. Eu tenho vários compromissos Uhum. para marcar presença, para estimular essa questão do samba. Mas eu acho muito Uhum. importante quando você questiona como foi essa escolha do enredo. Nós, carnavalescos, muitas vezes, as coisas não são fáceis para nós. E as pessoas do outro lado, elas criticam, elas apontam, elas não sabem os bastidores, porque Uhum. nós, carnavalescos, somos artistas empregados de agremiações. Nós somos contratados, nós somos funcionários. Uhum. Então, nós temos uma diretoria que vai... É ela que define, ela que dirige. Quando dizem assim, vocês podem fazer um enredo autoral, é o sonho. É o que todo Uhum. carnavalesco gostaria de escutar. Uhum. Nesse ano, eu escutei mais uma vez
aquelas questões de patrocínio CEP, sabe? Que Uhum. nunca, nos 45 anos da minha vida de carnavalesco, eu vi se concretizar numa escola que eu trabalhei. Então, no caso, nesse caso específico, a diretoria chegou para mim e disse: Severo, nós vamos falar de Ceará. Só que eu gelei, assim, será mais uma vez na avenida, aquela questão da jangadinha, da Uhum. pobreza, do retirante. Não, porque vai entrar um dinheiro legal e tal. E não entrou essa verba ilusória, não veio assim de um cash, enfim. Mas, assim, tinha um tempo, nós tínhamos prazos, né? E eu dizendo o tempo inteiro, não vai ter, não vai ter. E geralmente, as coisas comigo, a maioria das coisas são insights, assim, que acontecem no meio da noite. Então, quando você vai virar no travesseiro e tal, e pá, surge o enredo. E aconteceu assim com a Ilha. Apareceu Raquel de Queiroz, foi a primeira escritora mulher que eu li na minha vida. Eu acho que quando eu tinha 12, 13 anos, que eu tinha lido 15, o livro dela. Uhum. E eu Uhum. digo, Raquel de Queiroz é do Ceará. José de Alencar também é do Ceará. E aí levantei da cama e aí digo, eu vou fazer uma trova, uma peleja dos dois falando Ceará. E aí levantei e comecei a escrever o enredo. Nós fomos abençoados que quem me ajudou a escrever foi o Daniel Targueta, jornalista maravilhoso, TV Globo, trabalhava Uhum. comigo Uhum. na época na TV Globo. E ele continuou, enfim, ele hoje faz trabalhos incríveis, eu tenho visto ele no Fantástico. E o Daniel tem uma sensibilidade, um viés de artista, assim, que se necessitava para esse trabalho. Então, Daniel, eu pensei assim, vamos falar do Ceará, que eu teria que falar do Ceará, mas vamos falar dos livros extraídos dos livros, das obras, das crônicas, das poesias, dos livros, enfim, da Raquel e do Alencar. Então, Uhum. não será nós que vamos falar, serão os próprios grandes escritores que vão contar. Na verdade, já tinham contado, né? A gente foi lá e fez. Então vamos falar das comidas. Então, aquela pesquisa imensa que o Daniel fez, tira de um livro falando sobre o alfenim. Aí Uhum. depois vai falar, o Alencar responde do outro livro, outra comida. Então fomos criando assim e ficou um resultado maravilhoso. Realmente assim era uma obra literária, era culturalmente não tinha dimensão como se trabalhava isso, porque era um enredo que se entregava para a sociedade, para a comunidade de carnaval, de uma forma artística, literária, cunhada por grandes escritores brasileiros. E aí vem todo o processo, assim, ó, nós tínhamos uma sinopse incrível na mão, e aí eu comecei assim, ó, eu não me sinto preparado para montar esse enredo, esse carnaval, depois dessa sinopse escrita dessa forma, falada pela Raquel e pelo Alencar, montar num barracão de escola de samba e fazer esse Ceará. Então, eu viajei, fui para o Ceará, eu viajei durante 20 dias, assim, batia nas prefeituras, olha, estamos fazendo um enredo, a tua cidade faz redes maravilhosas, é cunhada com a cidade que faz a melhor rede do Brasil, vamos fazer um cooperativado. Aí aquele prefeito comprava ideia, chamava todos os produtores de rede, e a gente combinava, olha, vou desenhar um carro e isso, ok, eu preciso de tantas redes. Aí ficava todo mundo produzindo. Aí ia para outra cidade, aí o carro da prefeitura me levava para outra cidade. Falar para o prefeito, estou te mandando um carnavalesco, vai aí, tá, vamos fazer carnaval da ilha, no Rio, vamos divulgar o Ceará. Aí a nossa cidade era a Renda de Filó. Aí fazia reunião com o prefeito, as bordadeiras da cidade, olha, vamos falar da parte dos trabalhos, dos artesanatos, vamos fazer outra. E aí fazíamos. Então, eu viajei esse período todo pelo Ceará,
viajei de helicóptero, de avião, de carro, só não andei de jegue, mas quase. E assim eu andei o Cariri todo, o litoral, e aí eu fui conhecendo, eu fui Uhum, comendo, fui bebendo o Ceará, eu fui comendo, eu fui sentindo, fui fazendo amizades, e aí eu dizia, eu não tenho como, quando passar esse Ceará, ele tem que exalar verdade, ele tem que ser verdadeiro na avenida. Então, uma uhum. das lendas que abria o carro abre-ala, que era uma lenda de Ipu, do castelo, da igreja, dos dragões, enfim, eu resolvi fazer todo de palha, então colocamos ali é, quase que 8 toneladas de trabalho artesanal em palha. Foram caminhões de trabalho que reuniu. Aí tive que fazer uma parceria com o Memorial da Carnaúba, que se encarregou, até pela logística disso chegar no Rio de Janeiro, e construímos um carro inteirinho de palhas, de rendas, de flores, de palha. Era um carro gigante, chegava a 18 metros de altura, todo feito no Ceará e trazido para cá. E assim foi todo o processo. Esse carro tinha uma escultura, se vocês olharem lá atrás de mim, está aqui no meu ombro, tem o São Sebastião. Então, Uhum. eu queria que tudo fosse feito pelos artistas lá. Eu falei com o escultor de lá, e ele, gentilmente, criou aquela escultura. Eu disse, nós precisamos de um São Sebastião moderno, assim, assado e tal. E ele fez. E aí nós reproduzimos a 6 metros de altura. Essa escultura foi um impacto para ele, né? Mas assim começou a dar visibilidade para muita gente. Isso tudo que eu estou te contando, tudo tinha um trabalho de Uhum. promover esses artesãos, essas pessoas, esses Sim. artistas. Então, a TV Verde Mares, de lá e as outras televisões, faziam entrevistas e colocavam na capa dos jornais, olha, está indo para o Rio de Janeiro para o Carnaval, os bordados, está indo e tal. E quando a União da Ilha entrou, ela tinha a essência do Ceará. E eu tenho o Uhum. maior orgulho de ter feito esse carnaval. Mestres como o Expedito Celeiro vieram desfilar. Expedito Celeiro virou um amigo. Tá com uma... Não, ele tá com a exposição, né, no CRAB, né, dele. Não sei se você, eu acho que você sabe, com certeza deve saber. E ele tá Sim, expondo lá e ele vai até vem, fevereiro. ele vem agora para encerrar a exposição. Nós nos tornamos amigos. Ele volta e meia me liga para saber como é que eu estou, assim, é muito fofo. Ele, na verdade, ele é um artista do mundo, né? Ele Claro. desenvolveu o trabalho com os irmãos Campana e a obra dele percorreu o mundo. Eu acho que ele hoje é um dos maiores designers brasileiros. Ele é internacional. Ele está num patamar que não são das criaturas mundanas como nós. Ele está lá numa elevação celestial e a gente tem que agradecer muito a obra dele. Né? E ele veio no Uhum. desfile, vieram muitos artistas, vieram, eu Tem, lembro... inclusive, Vai. desculpe, Severo, Não, pode e falar. tem até a roupa que ele desfilou lá na exposição. Eu até fiz um videozinho, né? Porque assim, seu Expedito Celeiro, assim, eu adoro, acho ele o máximo, né? Como artista e como você falou, ele não é desse mundo, acho que ele não é como a gente. E ele, enfim, faz as obras dele lindíssimas e tá lá a roupa que ele desfilou na ilha. E a roupa lá do vaqueiro, né? Isso para mim foi muito emblemático, porque realmente parece que teve uma ala, né, atrás do Teve carro 100 que era. pessoas, eu fiz o desenho, mas eu fiz o desenho, eu tinha um medo que ele não aprovasse. Então, eu fui pessoalmente ao Ceará para ele aprovar. Ele se emocionou, se abraçou em mim, chorou. Eu não ia fazer jamais uma homenagem que ele não permitisse. Eu estaria me Claro. apropriando da obra dele para usar a minha obra. Eu jamais faria isso. Eu tinha que ter autorização, e assim foram vários artistas, né? Eu tive autorização, fui pedir autorização para poder fazer o trabalho.
E é verdade, você falou do São Sebastião, né, que está atrás. É verdade que esse artista, ele faz tudo com massa epóxi, ou massa de criança, massinha, ou é epóxi? Não, o Ah, processo dele é igual aos artistas. Ele faz um estudo inicial, que aí é com uhum, massa de modelar. Ele faz um estudo, mas depois o trabalho vai para resina, vai para... Aí sim. vai. No caso daquele ali é cerâmica. Eu tenho outro aqui Uhum. na parede, que é aí uma obra gigante, que é em resina. Aí ele vai fazendo. Hoje ele é um dos tops, assim. Em tudo que é a Casa Cor do Ceará agora tem que ter trabalho dele, né? Severo, você falou bem essa questão do Ceará, da questão da seca e tudo mais, e o que eu achei bem interessante no seu desfile, também lendo a sinopse e tudo, é que você traz de uma forma realmente diferente, exaltando a beleza do Ceará, assim como o José de Alencar, né, escreveu o sertanejo, né, que é o livro dele, ele fala com orgulho, né, sobre o sertanejo, a integridade do sertanejo, sobre a cultura local, enfim. E a Raquel a mesma coisa, mesmo no 15 tratando dessa questão do campo dos flagelados, enfim, mas ela também mostra uma beleza muito grande Bom, do tem uma vaqueiro, do explicação para sertanejo. isso. Eu, quando fiz, eu já tinha ido várias vezes ao Ceará. Eu não conseguia ver, e nunca vi, é, o cearense como esse povo derrotado que costumeiramente se mostra. É um povo de crença, como Uhum, todo brasileiro. Mas a questão da derrota eu não consigo ver. Ele é um povo muito assim para correr para o sorriso e o abraço. É um povo festivo, é um brincante e, e é um povo vencedor. Senão não estaria as grandes cidades como Juazeiro do Norte, a própria capital, não estariam tão belas como estão, tão bem cuidadas. Esse desenvolvimento que um desenvolvimento sustentável, cuidadoso. Nós uhum. temos um problema de pobreza no país, mas é uma questão globalizada em todo o território, né? Uhum, E esse cearense que a gente mostrou, ele é lutador, ele é vencedor, ele chegou lá, ele é empreendedor. É o povo que eu encontrei durante a minha viagem, entende? Nos últimos momentos da viagem, eu peguei um avião, eu acho que só tinha o meu lugar e o do piloto, era muito pequeno o avião, ele não conseguia nem voar alto, e era um dia daqueles de vento do Ceará, que assim, o avião era jogado para lá e para cá. E aí nós voamos muito baixinho e a gente veio passando por aquelas hélices gigantes, né, da energia eólica, dos ventos e tal. uhum, E aquilo me deixou impressionado. Eu via aquela hélice gigante e via a rendeira ali mais embaixo, assim, sentada fazendo renda, como o desenvolvimento sustentável chegava e as tradições uhum, eram mantidas. Isso é bacana. E aí eu registro isso exatamente no meu último carro. Nós fomos, colocamos aquelas hélices que eu tinha visto nesse momento, gigantes de uma escultura uhum, da bordadeira fazendo bordado, mostrando o desenvolvimento, chegando no Ceará e não modificando a sua cultura, não interferindo. Era uma forma responsável. Esse é o Ceará desenvolvido que a gente mostrou, um Ceará para cima, um Ceará potente. Assim. E isso deu muito uhum. motivo de orgulho. A gente ia tocando, a gente trouxe escritores premiados, estilistas, artesãos, artistas. Nós fizemos um apanhado de tudo
aquilo que Raquel e Alencar tinham falado na sinopse, que tinham sido escolhidos. Vou falar outro pedacinho para você. Tinha um setor que era de... Eu não lembro mais assim de tudo, mas tinha um setor de fogo e gelo, que eu acho que eu chamei um setor entre fogo e gelo, uma coisa assim. Lá eu descobri que o alfenim é um doce que é feito derretendo o melado da cana. Então aquilo é no fogo, bem quente. E aí jogam para uma superfície gelada e aquilo vai tendo a transformação e vira branco. Parece uma bala de coco, só que são feitos pequenas esculturinhas de alfenim. E aquilo me encantou. Então eu abro um setor chamando Entre Fogo e Gelo, alguma coisa muito próxima a isso. E aí fizemos uma pesquisa com a televisão. Nós saímos na feira da Beira-Mar, em Fortaleza, e perguntávamos para os turistas: você sabe o que é alfenim? E aí eles não sabiam. E aí a gente dava um pedacinho para eles provarem, assim, uma coisinha para provar, e se surpreendiam. E aquilo foi... Várias entrevistas foram feitas e era para mostrar assim, ó, nossa cultura vai ser mostrada no Carnaval do Rio de Janeiro, e um doce tão famoso lá e tão simples não é conhecido no Brasil, né? Então a gente revelou muitas coisas desse Ceará que não era falado ou era descuidado nos seus escritos, né? Sim, é interessante você falar do alfenim, porque assim, eu ia te perguntar, dá vontade de comer? Porque se é como uma escultura e faz os bonequinhos, a gente pode ter até pena, né, de comer uma coisa tão Dá bonita, vontade de né? comer, mas dá pena. E assim, eu lembro que eu não me animava a destruir aquilo. Então, os que não tinham muito trabalho, que eram mais simples, aí é que eu provei. Os bem, tem uns que são umas esculturas incríveis. Aí não me animava. Eu fiz uma ala do doce ao fininho. Sim, Então, sim, sim. eram os desenhos que eu trouxe de lá e reproduzi em pequenas esculturas, enfim. E é interessante porque você fala da culinária, porque a Raquel de Queiroz, ela gostava de cozinhar, né? Quando ela estava lá na fazenda, né? Quando ela saía daqui do Rio e ia para lá, ela era essa pessoa que gostava de cozinhar, gostava da comida, dessa fartura. Então, achei bem interessante essa ligação. Eu acho que você deve ter pensado nisso também quando você fez essa coisa, essa questão dos quitutes da comida da ilha para A o gente enredo. foi mostrando. Agora, a maneira e o apanhado é extremamente poético através do olhar deles, né? A maneira Uhum, como eles colocam, era esse o entendimento que precisava para que eu conseguisse fazer com dignidade esse enredo. Entende? E sim. como carnavalesco, a gente pode se apropriar e dizer assim, olha, vou escrever o Ceará do meu jeito, da minha maneira, mas não é assim. Você tem que ter uma responsabilidade com a obra que você está lidando e com os grandes autores que você está trabalhando, né? E, sobretudo, com esse Uhum, estado, a maneira como você mostra. uhum, Eles dignificavam, de uma forma poética, a comida mais simples. Então, nos versos, por mais simples que fosse, você ficava com a boca cheia, salivando, cheia de vontade de experimentar. Isso é a maneira sensível que o escritor atravessa, né? Porque nós claro. temos no carnaval a comunicação verbal e a comunicação não Uhum, verbal, né? sim. A não verbal fica por minha conta, que aí eu vou fazendo as esculturas, as fantasias. A verbal foram eles que fizeram. E mesmo assim, a verbal cria no nosso imaginário esse poder, né, de ampliação da Sim, grandiosidade. sim. Severo, assim, você acha que esses dois autores, a Raquel talvez não, mas você acha que o Alencar ainda é pouco estudado e pouco lido? Eu acho que eles não são, os dois, tanto tão lidos como deveriam, né? A gente, ainda mais agora com essa modernidade, o acesso a outros tipos de literatura, de mídia, enfim, a coisa está tão mais fácil você
apertar e escutar um canal de alguém falando, né? Do que você ir ler. Ler é mais difícil, está ficando muito reduzido, né? Até porque também, assim, a linguagem do Alencar é uma linguagem, assim, muito descritiva, muito rebuscada, é isso também que me chamou a atenção, porque ele dá tantos detalhes que é o que você falou, parece que você está experimentando aquela comida, parece que você está sentindo aquele cheiro, parece que você está tocando naquela roupa de vaqueiro, você tá, parece, enfim, parece que você consegue concretizar através das letras, né? Através do que ele escreveu e a Raquel, aquela cena ali. E eu já escutei muita gente falando assim: nossa, mas como é chato José de Alencar, como é chato ler José de Alencar, porque ele fala ele fala tudo muito esmiuçadinho, mas a gente tem que ver que é uma forma de colocar você na cena também, né? Assim, Não tem é... pessoas que não se colocam, né? Porque se eu leio a obra, diz assim, abriu a porta lentamente, na minha cabeça eu já estou fazendo até o ruído da porta abrir. Né? O Exatamente. carnavalesco já tem um dom de fazer isso. Então a gente já vai criando, vai fazendo. Mas tem gente que não tem o hábito da leitura, não vai ter. Né? Vamos falar de outra coisa agora que me ocorreu. Da comissão de frente, que eu coloquei aquele homem Sim. voando e tal. Que as pessoas também não sabem. A ideia sempre foi a gente fazer, vinha uma escultura gigante, que era maravilhosa, Uhum, que abria, e ali sairia o Padim Cício voando, uhum. e a comissão de frente estava jogando, eram pescadores que jogavam as redes, capinavam e tal, e aquilo nada dava certo. Quando o Padim Cício saía, voava, o Padim Cício abençoaria. Aí a comissão mudava, a alegoria começava a abrir as flores, aí saía a água. Então, assim, é a crença do cearense, né? É a devoção ao Padre Cício, que tudo é jogado para o Padre Cício resolver. Então, a gente criou tudo isso, beleza, ia ser um espetáculo. Aí começam os problemas, né? Quando eu contatei o rapaz que voava, até ele é canadense, eu tinha visto ele numa apresentação no Festival de Parintins. Ele desceu, veio voando no estádio, desceu, entregou a bandeira para a porta-bandeira, lá, assim, asinha, e depois foi embora e tal. Então, essa aproximação de fazer a bênção ali com as pessoas era o que era previsto. Ele chegou no Brasil, aí fechamos o barracão e fomos fazer o ensaio na madrugada, para que o Uhum. sambódromo não soubesse, né? Aquilo estava bem... Ninguém sabia que era a União da Ilha, que vazou que ia um homem voar no carnaval, mas ninguém sabia que era a União da Ilha. Aquele aparelho dele lá de drones, era uma junção de drones, fazia um barulhão, parecia um helicóptero. Aí ele fez isso na madrugada. Abrimos, ensaiamos, e ele estava tão encantado, eu acho que os carros já estavam prontos, né? Era 2 dias antes do carnaval e tal. A gente não conseguia ensaiar fora por causa disso. Aí ele ensaiou, tinha que modelar o chapéu, porque era obrigatório botar o capacete, era Uhum, uma exigência, claro. toda uma roupa por baixo, com a batina e tal. E eu acho que ele estava tão encantado quando abriu aquilo, ele voou em cima do barracão, todos os carros e tal. Ele descuida a mão dele, que tem o fio que liga o drone, e baixou a mão e o drone corta e ele despenca numa altura no barracão, cai um corpo assim e o drone esfacelou. Isso nós estamos falando de 2 dias antes do carnaval. Eu desesperei, chegou a ambulância, pegou o cara, eu disse, bom, não sobrou nada do cara, porque eu vi a altura que o cara caiu. Mas não, o cara não se machucou, enfim, teve lá os seus probleminhas, e foi para o barracão, na madrugada ainda, e começou a colar tudo. E aí entra, na véspera, aí entra a ANAC. E a ANAC não libera o voo e coloca uma série de exigências. Então, assim, para entrar,
tinha que entrar a polícia junto, porque qualquer coisa eu seria levado, porque eu era o responsável por aquilo. Então, ele não podia voar numa área que tivesse pessoa embaixo. Tinha que abrir, ele tinha que ir para trás do carro, fazer todo o percurso. Então, as laterais, nós retiramos todo mundo, tinham seguranças, você olha do círculo, tinham seguranças que vazavam, né? E ali ele voltava, ele não conseguia chegar mais para fazer lá a bênção para o milagre acontecer. E assim, ó, nós não ensaiamos, fomos para a avenida, não podíamos ensaiar na concentração, até tentamos, aí chegou a polícia, tudo estava em cima da gente, porque tinha muita gente na concentração à tarde. Nós entramos na avenida, eu entrei na avenida sem saber o que ia acontecer com a comissão de frente. Eu ia com o coração na mão. Cada vez que eu olhava aquela jangada abrindo, assim, parecia que ia infartar, porque saía aquele homem. E aí eu olhava para a cara dos policiais, assim, olhando. E aí o cara, assim, tipo, não sai daí, vem pra cá. No imaginário, né? Não fazia sinal nem nada. E ele entrava, e aquilo entrava e fechava de novo. Passamos o primeiro jurado. Aí você vai até o segundo jurado com o coração na mão e tal. E eu tinha avisado no último momento, que eu desesperei, tipo, não vai dar certo mais, eu não tinha plano B. E aí eu resolvi avisar a Fátima Bernardes e o Alex Cobar. Disse, olha, aconteceu isso e a ANAC não liberou, então eu estou entrando com uma comissão que vai ficar falhada. O ato em si da coisa vai ficar falhado, mas vocês vão ter que falar no vídeo que a ANAC me balizou. Então, a ANAC implantou aquelas questões da distância, exigências de segurança, eu entendo. Sim. Até no comentário, o Milton questiona, eu acho que ele deveria ir mais em cima do público. Aí a Fátima disse, não pode, a ANAC... Né? Ele ficou bem se locomovendo numa área muito restrita. E aí, no final, ele faz a apresentação e dá certo, e passa... E aí eu comecei a pular, assim, exorcizando, botando para fora. E ele veio pulando assim, e aí ele não entra, ele vem embora e desce na minha frente, lá na Praça da Apoteose. Ele desce no chão, assim, na minha frente. E aí foi maravilhoso, eu abracei e tal, o rapaz. Mas é uma comissão que eu olho e digo, que pena, porque a ideia era boa, tinha tudo. A atuação da comissão do Leandro Azevedo, maravilhosa. Era uma coreografia muito linda, era expressiva, tinha um sentido todo que retratava a fé do cearense, né? E faltou o link, faltou a liga de explicar. Mas os jurados sabiam disso? Souberam disso depois da ANAC, da questão da ANAC? Não, ele não sabe disso, mas o que a gente coloca é que o Padre Cício desceria de um voo e abençoaria e tal, e aí não concretizou. Né? Entendi. O que mais, assim, que ocorreu, você falou esse episódio da comissão de frente, o que mais ocorreu nos bastidores do desfile que você poderia contar que a gente não sabe, assim? Caso engraçado. Assim, a Fátima, sabendo, ela manda um câmera atrás de mim me filmar. O cara deve estar sempre atrás de mim, aquele, me filmando. Então eu comandava aquilo, eu estava apreensivo, olhando e tal. Quando foi a última que ele entrou, eu enlouqueci. Então eu comecei a gritar para os destaque, maravilhoso, aí abraçava, eu fiquei no meio da dispersão, abraçando baiana, beijava todo mundo e tal. E o câmera filmando, assim. Aquilo foi, eu acho que uns 15 minutos, e eu puxava a escola, vem, tá maravilhoso e tal. E aí vem um pessoal da Globo lá e me leva lá, já estava no estúdio, e aí quando cheguei lá, estava exausto, exaurido da tensão nervosa que eu passei. E a Fátima me disse, Vero, você é um carnavalesco? Uma coisa meio assim, brincou.
ou é um diretor de carnaval? Porque você fez um papel da direção de carnaval, uma coisa assim. Eu não entendi nada. Ela disse, vamos colocar umas imagens para você ver. E aí tem umas imagens, eu gritando e falando e tal. Acho que eu sou muito calmo, cara. Eu sou muito calmo. As pessoas dizem que elas me desconhecem daquele momento. Eu não sou aquele severo do ano inteiro, naquele momento da concentração, do desfile. Mas eu acho que é normal, assim. Sim. Nós somos artistas que nós não temos o ensaio completo da nossa obra, com a luz, com os figurinos, com os movimentos. Nós não temos. A gente só vai saber o resultado da nossa obra naquele momento da avenida. E nós não temos o controle sobre isso. Nós não temos. Isso pode fugir da nossa mão, né? A alegoria não entra, o destaque cai alguma coisa, a baiana desmaia, atrasou. Tem vários problemas que não são da nossa alçada, né? Nós somos artistas que não comandamos. Eu sempre digo assim, nós somos artistas que somos demitidos quando toca aquela sirene da largada, do início. Ali acabou o nosso trabalho. Nós entregamos a escola montada para o diretor de carnaval. Ali nós já estamos desempregados. Nós passamos a avenida desempregados. Então, assim, desfilamos com aquela escola, mas já estamos desempregados. Nosso trabalho acabou exatamente ali. O desfile está na mão do diretor de harmonia, do diretor de carnaval, que não combinando e tal. A gente já não faz mais parte de nada. Sim. E falando nisso, você prefere desfilar no início da escola, ali, ficar ali vendo tudo, ou no fim, no final? Ou você vai percorrendo a escola toda? Nas séries de baixo, eu desfilei sempre no final. Eu montava a escola inteira, via tudo e me sujava, botava escada, eu subia as pessoas, eu ia atrás do último carro, assim, sem problema nenhum de ego, de nada. Quando eu chego no especial, teve uma exigência da escola. A escola não queria que eu fosse no final. E eles já sabiam, né? Eles, quando me chamaram, eu vim do grupo de baixo. E aí eles me disseram, você vai como artista na frente da escola, você que assina a nossa obra. E nós vamos colocar o teu carnaval como você imaginou. Você tem que relaxar e vai na frente e acredita na gente. Nas escolas de baixo é mais difícil. Eu fico tenso, quero olhar tudo, enfim. Agora eu estou embaixo. Agora o União está aí. Não sei como vai ser. Mas olha, eles falaram para você ir na frente, na ilha da Raquel, mas você não ficou com o coração aliviado, mas você sempre estava ali. Não adiantou esse falatório de tem que ir na frente, deixa por nossa conta, como você mesmo está contando, você ficava ali monitorando a comissão de frente, o voo. Mas tem questões que não adianta. É verdade, é verdade. Eu lembro assim, ó, no ano do Zaratempo, lindo desfile, minha por estreia sinal. no grupo especial. Lindo, lindo. Fui com o Wilsinho na frente da escola, e aí tem uma hora que a Globo vai, eu falo na Globo com tranquilidade, porque além de ter sido funcionário da TV Globo e ter maior respeito pela casa, nós recebemos um dinheiro da TV Globo, nós, escolas de samba. Então, nós temos que cumprir os protocolos. Tem uma hora que eles vêm, te puxam para aquele aquário lá. Você tem que pagar, mas isso está incluso no pacote. A gente recebe, tem que dar a contrapartida, né? E aí chegou o pessoal, no Zarademo, o pessoal me puxando, e faltava um carro para entrar. E eu dizia, Wilsinho, como é que tá? Já entrou o último carro? E eu olhando assim, e o Wilsinho, vai que tá bem, tá tudo bem. Wilsinho, mas você não tá me dizendo, entrou ou não entrou? E ele, Severo, vai, tá bem. Aí eu fui. Quando eu entro no aquário, eu vi aquela loucura, o carro voltava, e batia, e voltava, e não entrava, e apagou. E eu comecei a chorar, e eu digo, não vou ter que ir pista nenhuma. Eu só chorava desesperado, assim. Aí o carro entrou, ele veio correndo e tal. Teve um problema ali no primeiro cabine do jurado, que viram que abriu o buraco. Depois ele entrou, até uma hora voltou a acender de novo. Mas eu já tinha me descompensado, assim. E era um problema, assim, ó. Se eu tivesse na frente ou atrás da escola, eu não ia poder fazer. Você ia poder fazer.
não tinha como, né? Era um problema do eixo que quebrou. É um eixo, o eixo da direção quebrou na curva. Isso é raro, mas acontece. Sim, sim, acontece muito. Então imagina a sua ânsia ali no estúdio, né, naquele aquário do vidro, querendo quebrar aquele aquário. Deus, me deixa sair, me deixa sair. Eu acho que se fosse eu, já estava assim, me deixa sair, eu quero ir para a avenida, eu quero ir para a pista, eu quero empurrar o carro, enfim. É Já mais ou sou menos assim, desesperada. ó. No final eu queria quebrar o aquário. Porque assim, ó, o aquário era enorme. E ele ficava bem ali no, naquele coisa onde tem o símbolo aquele, né? Na É, praça lá. uhum. Aí teve o problema, atrasou um pouco a escola, e aí começou assim, o cronômetro, faltava 1 minuto. E os carros se atropelaram ali. A única solução era esse carro vir e bater nesse vidro. Então eu fazia sinal, vem, quebra essa porra e tal. Desculpa a palavra. Mas assim, aí veio o carro, Nada. bateu, e todo mundo no estúdio, bateu, e eu fazia, vem. Aí conseguiu o outro carro, assim, ele colou no vidro, o outro carro passou, e aí começou a dar 30 segundos, 20 segundos, e fechou o cronômetro, e a apoteose explodiu. A ilha não perdeu nenhum ponto, mas foi aquilo, tinha que bater ali para poder chegar. Uhum. As É, loucuras que a gente Severo, passa, né? Que é bom a gente falar também. com certeza. Isso aí, e Nós assim, temos nós. uma, nós temos uma turma que tem um olhar bacana, e aí nesse ponto eu vou falar a vocês, que pegam a literatura nesse viés carnavalizado, enfim. Isso eu acho que é uma imprensa a favor, é um serviço para o carnaval. E nós temos outra parte que é um desserviço. Assim. São pessoas que na sua casa, no seu ar-condicionado, ficam escrevendo texto e atirando pedra em tudo. E eu sempre, quando leio, não só direcionado a mim, mas aos meus colegas, enfim, eu digo, mas essa pessoa, será que ela sabe o que se passa atrás no carnaval? O que está acontecendo? Porque em casa, no ar-condicionado, toma um café ou uma cerveja, como eu estou aqui, cerveja e cachaça. Aí você fala o que você quiser, mas a prática. Esse ano, vou abrir em primeira mão para você aqui. Oba! Nosso enredo é sobre o vendedor de orações, assim. É a história do escravo Zacarias e tal. E eu fui muito malhado. Eu e Caê que faz comigo, né? Mas o enredo era meu. Aí fomos, atiram as pedras da gente, porque está falando Nossa Senhora Aparecida, nisso, naquilo e tal. Mas se eu te conto o bastidor, assim, até as vésperas do enredo, o meu presidente, o Ney, que é meu querido, meu parceiro, tinha me pedido para escrever um enredo sobre os avós. E aí o Ney, mas como vou fazer um enredo sobre os avós? E aí o Ney, não, eu acho que vai ser bonito, todo mundo gosta de avó e tal. Eu sou avô, tenho meus netos me amam. Mas até aí, isso virar um enredo e você ir para a avenida, eu acho que esteticamente eu não conseguiria fazer esse carnaval assim, tão bacana, enfim, com precisões e tal. Aí eu fui lá nos arquivos e achei esse enredo. Esse enredo eu tinha feito lá anos atrás, quando era uma proposta junto com o Zé Rabelo, fiz com o André Rodrigues, e tinha, André era meu assistente na época, e aí criamos, e aí puxei aquilo, digo, vou dar uma atualizada, e o tempo passando, assim, ó, tinha 24 horas para fazer isso e apresentar. E eu sabia que o Ney era devoto de Nossa Senhora, né? Então, e aí, nessa época, agora, uns meses atrás, eu estava com 2 diretores de carnaval, o Dudu Azevedo e o Wilsinho estavam juntos. E aí eu caí, a nossa chance de não falar com a voz é esse. Vai ser esse, vou entregar e vamos lá. E aí o Ney lê e o Ney entende que o enredo é Nossa Senhora Aparecida. Ele é devoto, ele só viu Nossa Senhora Aparecida e foi enlouquecido e gostou. E aí foi bacaníssimo, porque aí ele topou. Então nós demos um salto
Então, até levamos pedrada, mas a pessoa que está dando pedrada sabe que podia ter sido, sabe, Do avô. dos avós. Eu acho maravilhoso falar do vendedor de orações, e é um carnaval que está até ficando bem bonito, assim, dentro da dificuldade toda desse ano, tem dinheiro, então, mas resgatamos coisas importantíssimas, que é quando você toca no orgulho da comunidade. A comunidade insulana está feliz. Ela já viu as fantasias projetadas, ela está feliz, ela vai voltar a vestir fantasia, né, que não teve no último desfile, que era muito triste, enfim. Ela vai ver a cor, vai voltar a ver a estética bacana, o primor de acabamento, enfim. E isso você conquista, né? Você tem essa comunicação com a tua escola de samba. Eu acho que nós estamos conseguindo isso tranquilamente. O Caia tem uma estética muito boa, eu sempre elogiava, nós éramos amigos de ir para Parintins juntos, beber junto, enfim, nunca de fazer trabalho junto, mas eu sempre admirava o profissional Caia. A estética dele era bacana. E agora nos juntamos, então foi uma divisão assim. Ele faz o primeiro setor, eu faço o miolo da escola e ele volta e faz o terceiro. Então a gente não briga. E as estéticas não contrapõem umas às outras, ao contrário, elas dialogam porque os temas são diferentes. Então as estéticas são diferentes pelos temas serem diferentes. E você acha que a comunidade também comprou, ficou feliz com 2019? Porque a gente viu uma ilha bem assim, bem para cima, né? E você acha que comprou o Ceará? Ou o José de Alencar e a Raquel? Melhor, não falando. Comprou e ao longo do ano nós fomos fazendo inserções. Então, vieram estilistas como Ivanildo Nunes, conhecidíssimo internacionalmente, fez uma reunião com a velha guarda no ensaio. Aí vieram várias pessoas e a gente fazia reuniões nos ensaios e anunciava: estamos aqui com a equipe do Ceará. O Ceará foi abraçado dentro da quadra. Aí distribuímos comida, distribuímos cachaçinhas, distribuímos alfenim, distribuímos rapadura, distribuímos... Cada ensaio tinha uma ligação com o Ceará. Cada ensaio tinha... a gente puxava a comunidade para dentro da obra, para viver, sentir, experienciar esse Ceará, né? E isso levou. Você vê o desfile, a União da Ilha entra num orgulho, numa felicidade, impressionante. O resultado assim, não tem palavras. Mas é a mesma coisa com o desfile anterior, né? Também com Brasil Bom de o Bom. Tempo. E também com o Zaradeno. Eu fiz 3 enredos na União da Ilha, esses 3 que você acabou de citar, foram enredos que acreditavam. O meu objetivo era: nós vamos implantar uma estética na União da Ilha que o pessoal se veja como escola com condições de chegar nas ceias do desfile principal. E aí ela foi acreditando e foi fazendo. E quanto mais a gente investia, assim, eu até tirei 10 em alegoria, 10 em fantasia, mas penalizavam a ilha em quesitos bobos que não eram justos. Era o peso da bandeira. E, inevitavelmente, lamento, mas existe. Tem escolas que vão pagar o preço esse ano pelo peso da bandeira. Sim. Bom, Severo, a gente já está. Eu não vou te segurar mais, porque eu sei que você tem muitos compromissos. Mas a última pergunta que eu vou fazer para você é assim, com relação à literatura. Qual o livro ou quais os livros que marcaram a sua vida, ou a sua juventude, ou qual o livro que te deu aquele start para você? Eu gosto de ler. Qual foi? Foi na escola? Os clássicos, enfim. Bom, eu sempre gostei de ler. Na verdade, eu me alfabetizei sozinho.
Então, e aí eu vou abrir uma coisa muito rápida para não parecer uma coisa pedante. Eu perguntava, o que está escrito ali? Eu era criança e perguntava, 3 anos, o que é isso? O que é essa letra? Aí eu ia conseguindo formar as palavras. Aos 5 anos eu escrevia e falava, né? Lia. Então eu com 5 anos entrei no primeiro ano e eu me formei cedo e entrei na faculdade com 15 anos. Me formei aos 19. Então foi tudo muito precoce. E eu sempre gostei de ler. Eu não sei te dizer qual foi meu primeiro livro. Um dos primeiros livros foi da Raquel, ou ao menos por ela ser mulher, que me marcou se eu quis. Mas não foi uma coisa que mudou e influenciou a minha vida. Mas isso sempre me acompanhou. E aí eu chego no mestrado, eu estou fazendo mestrado, passei, ganhei uma vaga, né, no mestrado da UERJ, da UFRJ, e estou fazendo na EBA, na Faculdade de Design da EBA, e estou fazendo mestrado sobre design, sobre figurino, sobre desenho do figurino. E aí eu vejo o quanto é importante você ler muito. Nós temos que ler de uma semana para outra livros em inglês, livros em francês, livros de semióticas, livros de filosofia. O quanto é bom você voltar a conviver com a linguagem acadêmica. O quanto é bom você manusear livros, né? Ter essa intimidade. O quanto é bom você extrair os pensamentos dos autores e você dialogar com eles, mesmo que você não concorde, mas você dialoga dizendo, eu penso dessa maneira, porque a minha vida profissional me fez enxergar outro caminho, e eu não tenho os mesmos filtros que você tem. Eu acho que é importantíssima a literatura. E aí, chegando aos 60 anos, como eu estou, eu entro no mestrado e estou apaixonado pela vida acadêmica, pela vida de aluno, e eu tenho uma turma de jovens que estão no mestrado, e aí ficam me incentivando, Severo, você tem que falar sempre no final de cada aula, eles pedem para que eu fale alguma coisa, porque eles acham que ter 60 anos, enfim, fazer um mestrado é muito bom para esse país. Mas eu acho que é todas as idades, qualquer idade ler, estudar, seria muito bom para esse país. Seria. É verdade, Severo. Bom, continue olha, com o trabalho de vocês, tá? Obrigada. Quando tiver esses enredos, sobretudo que puxam da literatura, eu vejo vários fazendo trabalho assim, o Guilherme Estevam, que foi meu assistente, agora está no Império da Tijuca, ele é muito preocupado com a questão da educação, e ele puxa muitas coisas das obras literárias. Fica até uma dica para vocês entrevistá-lo. Eu acho que vocês têm que puxar, e não parem de fazer esse trabalho. Isso é um serviço para o carnaval. Muito obrigada, Severo. Eu acho que depois disso eu não preciso nem mais falar nada, né? Depois desse carnaval. Olha, Severo, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada mais uma vez por você disponibilizar esse tempo no dia do samba para poder falar com a gente, esclarecer muita coisa que a gente não sabia dos bastidores do desfile sobre Raquel de Queiroz e José de Alencar, e sobre outros desfiles também. E agradecer também a todo mundo. Acho que entrou uma pessoa aqui e desejou para você que Nossa Senhora Aparecida te abençoe nessa nova fase da ilha. Eu vi passando aqui rapidinho, o Leandro também, valente da tradição, está aqui com a gente, né? Enfim. E agradecer as pessoas que estiveram presentes nesse dia importante que é o dia do samba, né? E dizer assim mais uma vez, muito obrigada por ter topado isso e assim, eu não sei se eu desejo para você boa sorte ou aquela palavrinha com M, entendeu? Que a gente fala Deseja boa sorte, porque eu não sou ator. Aquilo a gente deseja no mundo dos atores. Pois é, do teatro, exatamente. Mas então, assim, boa sorte, assim, um beijo enorme, um abraço enorme em você. E vamos. Abraço vocês, abraço samba.
Quem vai ainda para algum lugar, eu convido, venho aqui para Copacabana, minha cachaçaria Copa Bossa. Convidei várias pessoas do mundo do samba para a gente falar, brincar, conversar, discutir carnaval. Esse evento cultural é importantíssimo. Esse evento tem que sair. O que importa é a vacina e passaporte de vacinação. O resto a gente... Exatamente, exatamente. Obrigado. Muito obrigada, Severo. Um beijo grande para você. Tchau. Tchau.